A lição 39, amanhã. Muitas vezes por semana, repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlameiam, e pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade, e recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que nos exorta aos compromissos assumidos na espiritualidade, que nós possamos fazer a nossa parte, sabendo do nosso compromisso, daquilo que assumimos junto aos benfeitores que acreditaram e avaliaram a nossa volta à carne, para que não venhamos a lamentar de não termos cumprido aquilo que nos propusemos. Que a vossa bondade, Senhor Jesus, possa nos dar esse ânimo, essa força e essa coragem para vencermos a nós mesmos, para que possamos, Senhor Jesus, fazer sim brilhar a luz em nós. E que na noite de hoje, Senhor, Tu possas envolver a nossa Fátima, para que ela nos traga o estudo do livro dos Espíritos. Envolve-a na Tua paz, na harmonia, dando-lhe inspiração e intuição, para que ela possa trazer o estudo. Abençoa a nossa Sônia Alice, que nos trará o comentário do Evangelho na noite de hoje. E abençoa todos nós que aqui estamos,
para que possamos absorver tudo aquilo que o nosso espírito necessita hoje, agora e sempre. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião e estudos do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Oi, tá? Boa noite, então, a todos. Que bom estarmos aqui, né? Que bom que podemos, a grande oportunidade desse conhecimento da doutrina espírita. Então, agradeçamos ao Pai que nos permitiu estarmos com esse conhecimento, desse conhecimento. Hoje, agradeço a casa, a doutora Erma, agradecemos, né? A doutora Erma por essa casa, a todos esses trabalhadores que aqui estão, né? Que vêm em nosso socorro, em nosso atendimento, e que todos nós possamos ser envolvidos, intuídos e amparados nos nossos corações para o entendimento de mais uma lição que eles nos propõem. E a proposta de hoje veio do capítulo 4, segunda parte, que é dando continuidade ao estudo. Tá bom falando assim? Ou subo mais um pouquinho? Tá bom? Tá. Então, são as questões de 218 a 221, que está no verso da nossa página, ideias inatas. Tá? Então, vamos pensar. O que é uma ideia? O que é uma ideia? É um pensamento que vem para a gente, né? É algo que surge, é um pensamento. E inato? Ideia inata. Inato é aquilo que vem do nosso nascimento, nascemos com aquilo. Não tem, às vezes, criança que a gente fala assim, e o professor fala assim, nossa, esse menino está sabendo muito. Ele parece que já veio pronto, né? Então, isso é uma ideia inata. Quando surge, quando não é fruto daquela educação nessa encarnação. É uma ideia inata, já veio conosco. Isso vem só em algumas crianças? Não. Isso vem em todos nós. Todos nós temos. Daqui a pouco, vamos começar a nos ligar na nossa vida e vamos ver assim, nossa, eu tive essa ideia e, realmente, eu não sei de onde, nem pai, nem mãe, não passei por esse estudo, mas eu sei, né? Então, vamos lá. Kardec, então, começa com a pergunta dele, assim, a 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possuiu e conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, vamos lá. Existências anteriores, encarnações anteriores, né? Todos nós aqui sabemos que tivemos outras estadias. Opa, então vamos lá. Resta-lhe uma vaga lembrança. Se nós tivemos esse conhecimento na vida anterior,
Por que uma vaga lembrança? Não é? Aí a gente para pensar e pensar assim, no que nós estudamos, o que nós já sabemos. O que nós sabemos? Nós estamos, num momento, encarnado. Daqui a pouco, passamos para o mundo espiritual, desencarnados, né? E, quando nós retornamos à vida corporal, nós passamos por uma perturbação e por um esquecimento. Então, nesse esquecimento, que é misericordioso, que o Pai nos dá de presente, porque isso é um grande presente, esse esquecimento. Mas por que é um grande presente? Vamos lá. Será que eu tenho condições de lembrar que eu fui o algoz do meu filho ou da minha filha? Que eu fui o algoz do meu amor nessa vida? Será que eu tenho condições psíquicas de lembrar disso? Acho que não. Aí Deus fala assim, não, minha filha, você não tem condições, passa pelo esquecimento, porque para você enfrentar novamente essa situação, ficar a caminho com essa pessoa, para vocês resgatarem, se perdoarem, não é? Passa pelo esquecimento daquela profissão que você não utilizou bem. Você, como professora, você não utilizou, né, o magistério para o bem. Você utilizou de caminhos inoportunos, utilizou de caminhos errôneos com os seus alunos. Então, esquece isso, essa parte, você esquece e tenha uma nova oportunidade para resgatar. Então, olha que coisa boa que o Pai faz conosco. Ele fala assim, eu te dou o esquecimento. Mas será que nós esquecemos tudo? Será que essa professora, na outra encarnação, ela não vai ter uma lembrança do que ela fez, do conhecimento, uma vaga lembrança? Os espíritos dizem que sim. Fala para Kardec. E, na hora que eles falam para Kardec, resta-lhe uma vaga lembrança. Essa vaga lembrança é a ideia inata. É o que nós vamos estudar, o que Kardec trouxe de forma lógica as perguntas, que ele encadeou uma pergunta a outra, que seriam as nossas dúvidas, né? E ele foi encadeando para ficar tudo esmiuçado. Então, vamos lá. Aí ele já engata, Kardec vai e engata logo. Bom, se resta uma vaga lembrança, a teoria das ideias inatas não é só uma quimera, ou seja, uma fantasia. Ele pergunta, não é uma fantasia, porque poderia ser uma imaginação, uma criança dizendo que sabe tocar piano, ele não tem piano, ele sabe. Isso é a imaginação dessa criança. Isso não é uma fantasia? Aí os espíritos dizem, não, não é não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Então, vamos lá. Em cada existência, em cada encarnação. Nessa encarnação, você tem um aprendizado. Na encarnação passada, você teve um outro aprendizado. Quando a gente aprende na escola, a gente pode até esquecer aqui, mas se nós buscarmos, o que é que vai acontecer?
nós vamos lembrar. Não é isso? Nós vamos lembrar daquilo tudo. O que nós estudamos na escola? O que eu estudei lá no meu ensino médio? E tem coisa que eu não me lembro, não. Eu estou falando sério. Não me lembro mesmo. Tá? Eu vou lembrar da antiga? Não lembro, não. Mas, se eu for lá buscar, eu vou lembrar? Vou despertar, vai despertar o gatilho, né, que se diz. Desperta um gatilho, você aciona o gatilho, você vai lá e lembra. Assim é a nossa encarnação. Nós passamos por aquele esquecimento, mas o que nós adquirimos está ali. É uma conquista nossa. O que nós aprendemos é uma conquista nossa. O que a gente leva? Como que a gente costuma dizer, né? Desencarnou, leva o quê? Você leva a sua casa? As suas joias? O seu carro? Não. O que a gente leva? O conhecimento. E quando a gente volta, a gente não traz esse conhecimento? Sim. Quantas encarnações nós tivemos? Quantas encarnações nós aprendemos? Aprendemos várias coisas diferentes. Aprendemos a ser, vamos lá, mecânico, eu vou falar das profissões, tá? Aprendemos a ser cozinheiro, aprendemos a ser alguns, né? Que tem uns que ainda estão aprendendo. E como a gente ainda aprende, né? Tem o engenheiro, que tem muita facilidade, tem o médico, que parece que ele já nasce sabendo aquilo, é aquele que já passou por isso. Né? Ele já nasceu com essa ideia. Então, é o que ele trouxe de outras encarnações. Nós trazemos todo esse conhecimento. O que nós levamos daqui, nós trazemos de lá. Só que adormecido. Nós não temos consciência do que nós sabemos. Nós não temos aquela consciência clara. Nós precisamos o quê? Acionar um gatilho para poder ir lá buscar. Ou seja, vamos lá, vamos comparar com os nossos dias atuais. Nós temos o computador. O computador tem um HD. O HD é uma placa que ele guarda os arquivos que nós vamos colocando no computador. Eu vou lá, faço um arquivo, você vai lá, faz um arquivo das suas despesas diárias. Isso você mexe todo dia. Você fez um outro arquivo do seu trabalho que você precisa saber em algum dia, mas que você vai lá, põe no arquivo e esquece que tem ali. Um dia, no seu trabalho, eu vou precisar lembrar, eu me lembro que eu coloquei no computador, que eu gravei lá para não perder. Aí você vai lá, vai acionar o seu arquivo para poder lembrar. Assim somos nós com a encarnação. O nosso espírito é o HD que guarda todos os arquivos. O espírito é cheio de caixinha, né? Então, ele está ali guardando todo o nosso conhecimento. E aí, eu não vou saber nunca na vida material o que eu tenho lá? Eu vou ter uma lembrança, e, se necessário, positivo, nós vamos lembrar. Quantos de nós sabemos o que fomos
na encarnação passada, através de um sonho, através da conversa com o espírito, através de Jesus, de vidas passadas, terapia de vidas passadas. Isso só depois da autorização de Dr. Erma. Só depois da autorização do Dr. Erma. Porque nem sempre é necessário. E aí aciona aquele gatilho e nós vamos lá ver. Mas quando é possível, quando Deus permite, Ele vai dizer para você, através de sonho. Nossos amigos espirituais vêm através do sonho e te fala. Uma pessoa tinha uma complicação de relação com a mãe dela. E era muito complicado, aquela relação. Se amavam, mas era um pouquinho complicado, né? Um pouquinho para quem está de fora, né? Quem estava lá. E aí, até que teve um dia que essa pessoa, com muita prece, chorando, com sentimento, muito sentimento, pede a Deus, Deus, por favor, porque minha mãe não gosta de mim. E passou. Dormiu e tal, passou. Uns dias depois, essa pessoa sonha, muito nitidamente, com a vida anterior. Essa pessoa estava com o pai dela, que era marido da mãe, né? Os pais na outra vida. E ela era uma prostituta e que tirou aquele marido que na atual encarnação era da mãe dela. Precisou a terapia? Não. Ela entendeu tudo. Ela entendeu, pediu perdão, e se amaram, a mãe e a filha, e ficou tudo bem, muito obrigado. Deus sempre vem em nosso socorro, quando é permitido. E quando é permitido? É permitido quando nós temos condições de saber. Porque, às vezes, nós não temos. Aquilo que eu falei anteriormente. Como eu vou saber que eu fui o algoz de um filho? Eu estou falando de mim, eu, Fátima, não tenho condições disso. Não tenho. E eu peço a Deus, olha, não quero saber, não. Não quero mesmo. Não é tudo que podemos saber. Então, a ideia inata, nem sempre também, não temos a consciência dela, uma vaga lembrança. Nós vamos ter vaga lembrança de quê? Do que vai ser positivo nessa encarnação. Do que vai nos ajudar, nos impulsionar a progredir. Porque qual é o nosso objetivo aqui? Progresso. Nós encarnamos para o progresso, como eles dizem. E aí ele continua dizendo assim, os espíritos, né? O espírito desligado da matéria, no sonho, nós estamos desligados, mais ou menos, nós temos o fio de prata que está ligado à matéria, mas nós entramos em liberdade no sono. Né? De alguma forma, temos mais facilidade de enxergarmos. Né? O espírito desligado da matéria sempre se lembra deles. Deles quem? Desses conhecimentos. Então, quando nós estamos desligados da matéria, nós sabemos tudo que sabemos. Nós temos vamos chegar lá e falar assim, nossa, eu já fui professor, nossa, eu já fui espírita. Quantos de nós chegamos na casa espírita
ouviu uma palestra e disse assim, engraçado, eu nunca vim aqui, mas parece que eu já conhecia. Quantos de nós já passamos pela doutrina lá na França? Nós já passamos. E o conhecimento. E o que aconteceu agora? Tivemos que começar tudo de novo. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, todo o estudo, que ele não se esgota. Mas nós tivemos o conhecimento. E quanto mais a gente vai lendo, a gente diz assim, meu Deus do céu, eu já vi isso em algum lugar, mas não dessa forma, dessa vez eu estou entendendo melhor. Olha que delícia. Não é? Essa grande oportunidade que o Pai deu para a gente. Né? E aí ele diz assim, porém, a intuição, como nós temos intuições, né? A intuição que deles lhes resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. Já pensou, sem esses conhecimentos, vamos pensar aqui, se nós fôssemos criados sempre que tivéssemos que encarnar, sempre nós iríamos chegar como? Na Terra? Como selvagem, ignorante, sem conhecimento. O progresso, a Terra, estaria como está hoje? Não. Esse progresso, o progresso tecnológico, ele vem de onde? Ele vem de vidas, de estudos, vários estudos dos homens que chegaram e colocaram a tecnologia para a gente, e continuam, né, gente? Porque não para. Isso é o progresso. Isso ele foi criado simples, ignorante, como o Pai nos criou, e ele chegou aqui na Terra na primeira encarnação e já criou um celular? Não. Isso são estudos que vêm, que vêm e que vêm. Nós chegamos lá atrás e estamos aqui. Isso o quanto nós já progredimos. E hoje nós estamos na melhor encarnação. Já progredimos muito. E temos muito a progredir. Sim, temos. Porque tem um progresso que nós nem conhecemos, porque não temos condições ainda. Mas uma coisa estejamos certos. Isso é certo. O Pai está conosco, está nos levando a progredir cada vez mais, a ter oportunidade de todo o conhecimento, né, que nós ainda não temos. Certo? Então, vamos lá. Na letra B, na 218B, ele diz assim, lá na A, ele perguntou se não era uma fantasia. A ideia inata não é uma fantasia? Os espíritos foram certeiros. Não, é nosso. Aí, na letra B, ele diz, deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas. Será? Será que existe duas existências sucessivas serem, assim, muito conectadas? Pode ser, mas nem sempre. Vamos nos lembrar do Públio Lentulus, há 2000 anos. Ele, na encarnação seguinte, ele era um senador romano, época de Jesus, né? Quem não lê o livro, é uma grande oportunidade, não podemos deixar passar essa leitura, esse conhecimento desse livro. Há 2000 anos. Quando ele retorna a reencarnar, ele era um senador romano,
ele volta como escravo. Com todo o conhecimento que ele tinha de Roma, da sociedade, tudo aquilo, mas ele volta como escravo. Ali foi o quê? A parte moral. Ele precisava crescer na parte moral. A parte intelectual ele tinha, que era o conhecimento de Roma, de toda a sociedade, de como acontecia, mas a parte moral dele. Então, ele volta como Nestório. Não deixem de ler quem ainda não leu. Quem não conseguir ler como eu, letra pequenininha, que eu já não consigo mais, tem radionovela, tá? E é excelente. Vai lá no nosso, eu não sei se eu posso falar, no aplicativo que todo mundo já conhece, onde tem os vídeos, né? E que tem a radionovela. Coloca lá, há 2000 anos vai dar, depois 50 anos depois, e segue em frente, porque tem radionovela assim, excelente. A gente vive junto com eles. Tá? Então, o que os espíritos disseram? Nós já vimos que 2 encarnações não necessariamente têm tanta conexão. Né? Aí ele diz assim, nem sempre. Nem sempre tão grande quanto poderias supô-lo, porque a gente pensa logo, né? Pois as posições, olha aí, são frequentemente muito diferentes. E, no intervalo entre elas, o espírito pode progredir. Opa, outra parada aí para a gente. Intervalo entre as reencarnações. Estávamos aqui, desencarnamos, fomos para o mundo espiritual, nos tornamos espíritos errantes. Estamos lá na erraticidade. Mas eu posso progredir lá? Com certeza. No mundo espiritual, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos ouvir os nossos guias protetores, principalmente aquele que está bem ao nosso ladinho, que assinou embaixo a nossa encarnação. Então, é isso. Lá nós podemos progredir no estudo, no trabalho. E aí Deus fala assim, ok, você estudou, você trabalhou, você viu suas falhas. Aí a gente diz assim, então agora deixa eu voltar. Deixa eu voltar porque eu tenho que provar tudo aquilo que eu aprendi aqui. Tudo aquilo que eu me arrependi, tudo aquilo que eu vi que eu fiz de errado, e fiz tanta besteira. Né? Aí a gente volta e mergulha na carne. Aí já é uma outra história. Se a gente vai continuar progredindo, é uma outra história. Né? Não sei se foi o doutor Herman, desculpa, mas ouvi que se a gente conseguir progredir a espessura da folha de um papel numa encarnação, que está ótimo. Ai, eu fiquei, meu Deus, falei, que coisa, né? Então, olha o quanto nós temos que progredir. Eu não me lembro quem foi. Foi em outra casa, lá de onde eu sou, e que falou isso. Né? Eu não sei se ele falou para nos animar, assim, ó, estuda mais. Né? Bom, aí ele diz assim, na 219, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, né, aqueles gênios, prodígios, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como os das línguas, dos cálculos. E aí, a resposta,
lembrança do passado. Olha aí, nós não temos consciência do que nós fizemos lá, né? Você foi para a escola, você tinha muita facilidade em matemática. Você não parou para pensar por que tinha facilidade enquanto criança, né? Você tinha muita facilidade. Vou lembrar, eu tenho consciência que eu estudei matemática na outra encarnação? Não, estou ali, criança. Não, é facilidade. Aí a mamãe, com orgulho, fala, ele é bom em matemática, em leitura, em redação, ele é ótimo, né? Entra com aquela vaidade, com aquele orgulho, e não para pensar, de onde vem isso? Né? Olha aí, é a vaga lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela própria não tem consciência. Nós não temos consciência, mas, para a gente, na vida, do dia a dia, é natural. Nós vamos em frente, usando aquilo. Eu tenho facilidade. Gente, as crianças hoje, a facilidade com a tecnologia. Você pega uma criança de 2 anos, que pega um celular e vai. Não, eu quero... Aí fala, né, o nome do desenho e quer, sabe, entrar no aplicativo que tem vídeo. Mas como? Uma criança de 2 anos. Eu vi isso. E as crianças que vêm ensinam? Né? Meu neto fala, vó, você não sabe nada. Não é assim, vó. Esse neto tem 6 anos. É assim, assim, assim. Tá bom, ok. Obrigado. Eles vieram com esse. Mas nós tivemos oportunidade de ler em nosso lar, ou quem não leu pode assistir, quem não assistiu, excelente assistir o filme Nosso Lar. E ali nós vimos em 45, acho que em 1945, André Luiz sentado assistindo a família em casa, através do computador. Não foi isso? E aí a gente olhou e falou assim, nossa, isso é impossível. Não, não é, a gente já faz isso. A gente fala com o mundo através do celular. Não é isso? Então, esse aprendizado, esses espíritos que estão chegando com esse aprendizado, que é a ideia inata. Chegou com ele. Aí a gente fala assim, a gente que é vó boba, né? Eu, né? Esse veio pronto. Não, eu sei o que aconteceu. Né? Nós sabemos o que aconteceu. Ele já vem, realmente. É mais inteligente que o outro? Não, ele tem um conhecimento a mais. O outro não teve esse conhecimento. Os jovens hoje, nem todos tramitam ali na tecnologia, nem todos, a grande maioria, mas nem todos tramitam ali. Ainda há aquele que prefere uma leitura. Nós vamos ver uns exemplos aqui. Tem esses. Né? Mas é isso, porque não teve tempo de aprender lá, está aprendendo aqui. Não me interesso, não quero. Não é? E vamos lembrar, né, o nosso espírito, comparando aí com a tecnologia, nós somos o HD do computador. É o que guarda os arquivos. Na hora que é necessário, você vai lá, opa, deixa eu pegar esse daqui, esse arquivo, vou lá nos meus documentos, opa, está aqui, esse arquivo. E a gente chega lá. Né? Aí ele ainda diz assim, o corpo muda. Isso aqui é uma roupagem. Né? Hoje eu estou Fátima, ontem devo ter sido Maria, no outro dia eu fui José, e cada um de nós tem uma roupagem em cada encarnação, é uma roupagem diferente. O corpo muda, o espírito, porém, não muda.
Então, quem adquire, quem guarda esse conhecimento? O Espírito. O Espírito, que é o HD. Nossa, que nós somos, então, o HD, né? Antes de prosseguirmos com a 220, nós vamos para o livro O que é o Espiritismo, na questão 118. Aí eu botei uma opção de cola. Na questão 118, Allan Kardec pergunta assim: qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte, uma ciência, abstração feita da instrução? Aí os espíritos responderam: as ideias inatas não pode ter senão duas fontes. Essa resposta foi assim, para acabar mesmo com a dúvida. São duas fontes. A primeira, criação das almas mais perfeitas umas do que as outras. Deus vai fazer isso? Nós fazemos isso com os nossos filhos? Teríamos coragem aqui, pais e mães imperfeitos? Nós escolheríamos, não, você vai ser o bonitinho, você vai ser o feinho, você vai ser o inteligente, você não vai ser inteligente. Nós faríamos isso? Então, os espíritos deram essa resposta, né? As ideias inatas não podem ter, senão, duas fontes. Primeira, que nós fôssemos criados perfeito, e o outro não. No caso de serem criadas no mesmo tempo, né, que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese da criação de Deus, um perfeito e outro não, incompatível com a justiça de Deus. Se nós, imperfeitos, não praticaríamos essa injustiça, imagina Deus. Imagina o Pai, misericordioso, justo, bom. Jamais seria assim. É inaceitável. Só vai aceitar essa resposta aquele que não quer enxergar. Aquele que ainda não enxerga, que um dia vai enxergar, que um dia vai entender, né? E aí eles continuam. Só fica de pé, então, a segunda. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. É isso. São ideias que se conservaram no estado de intuição. Temos muitas intuições, né? Temos muitas intuições. Realmente, temos muitas intuições. Umas que exigem conhecimento, outras não, que exige a nossa benevolência, generosidade. Quem é professor aqui deve ter, sabe disso. Quando estamos dando aula, vem aquela intuição. Olha para o seu aluno tal que ele não entendeu. Isso não é conhecimento de vida passada. Isso é uma intuição que você... Para provar que nós não estamos sozinhos, que quando nós estamos praticando a nossa profissão, o nosso amigo está ali do nosso lado. Ele pode estar tomando conta também, né? Deixa eu ver se ela vai fazer besteira. É? Mas ele está ali para nos ajudar. Então, o professor, ele recebe. Eu acredito que o médico, nossa, ele nunca vai estar sozinho. Como diz
no livro Instruções dos Espíritos, Baltazar e Dr. Erma. Não sei qual dos dois deu essa resposta. Que o médico ele pode ser ateu. Ele não precisa acreditar em Deus. Ele nunca estará sozinho. Também tem uma palestra do Dr. Paulo Frutuoso, que é médico, é de outra casa espírita. Tá? Ele diz que ele tem muitos colegas que são ateus. São ateus. Tem uns que estão até se chegando. Mas ele diz, nunca estão sozinhos. Por quê? Por acaso, passou em algum momento na nossa cabeça que Deus ia deixar a vida do filho dele, ou que está precisando de ajuda do médico, à vontade e à mercê de alguém, de um outro irmão? A nossa vida não está assim. Ele não deixa a nossa vida à vontade, à mercê de outro irmão. Ele está junto. Não tem problema que ele não acredite em mim, mas eu vou intuir, eu vou mexer, e ele vai fazer a coisa certa. Então, nós nunca estamos sozinhos. Seguindo, meus amigos, essa foi a questão 118 do o que é o Espiritismo. Na 120, ele diz assim, por que encontramos crianças instintivamente boas num ambiente, num meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas no meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. Por que isso? É o resultado do progresso moral adquirido. Por que eu trouxe essa questão, que não fala da ideia inata, mas fala de quê? Do progresso moral, que também vai nos ajudar ali nesse conhecimento. Então, quantos irmãos, a mãe fala assim, eu não entendo, professor, eu não entendo. Eu tenho 2 filhos, um é água e o outro é vinho. A gente ouve isso, você que é professora. A gente ouve isso, um é água e o outro é vinho. Um é assim, 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 o outro é assim, assim, assim. E aí dá vontade de falar assim, olha, o que é água já recebeu, o que é vinho, ou o contrário, né? É um conhecimento, é o costume que ele teve, é uma lembrança, não é? Então, é isso. Nós temos essas lembranças, nós temos afinidade, nós precisamos prestar atenção em nós e nas nossas crianças, em todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Já a questão... aqui não. Agora, vamos voltar aqui. Eu vou voltar na questão, agora, de Emmanuel, do livro Consolador. Só para nós vermos como esse conteúdo, que nos parece, tem poucas questões no Livro dos Espíritos, mas como é muito abordado, porque é algo muito importante para a nossa vida, a nossa forma de viver e de educar aquele que está sobre a nossa responsabilidade, sob a nossa responsabilidade. Ele diz assim, o Emmanuel, como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Aí ele diz, os espíritos respondem,
é no próprio patrimônio íntimo. Quem é o nosso patrimônio íntimo? Nós, o espírito. É o nosso HD. Esse é o nosso patrimônio íntimo. E quem é o HD? O espírito, onde estão os nossos arquivos. Que a alma registra as suas experiências. Registramos tudo, fica tudo registrado na nossa alma. O nosso perispírito, ele é todo marcado. E aí a gente para pensar assim, meu Deus, eu registrei coisa boa, mas eu registrei também o que não devia. Está ali registrado. E vai sair através do perispírito e vai chegar no corpo físico alguma coisa. Mas sempre devemos pensar, sempre, na justiça de Deus. Quem constrói a nossa vida somos nós. Quem diz o nosso futuro somos nós. Nós é que estamos hoje fazendo, trabalhando o nosso futuro. Dr. Herman falou, assisti aqui para uma pessoa que estava vindo aqui. Ele falou, nessa encarnação, caminha, anda direitinho, que na próxima você tem que ajudar muita gente. Você tem que seguir o caminho da psiquiatria. O Dr. Herman falou isso. Então, essa pessoa, todos nós, estamos construindo, estamos dizendo assim, como vai ser a minha próxima encarnação? Como eu quero que seja a minha próxima encarnação? Claro que vai ter o merecimento, vai ser tudo isso. Né? Vamos estar aqui na Casa do Caminho, eu, disse, amiga, todos nós aqui, estaremos aqui, e atrás do Dr. Herman. Olha, nós fizemos, estamos aqui de novo. Se Deus quiser, né? Aí ele continua assim, é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências. No aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhadores purificadores do porvir. O que é isso? As próximas encarnações. É o que nós estamos trabalhando. Eu vou seguir com a 220, chegando a 221, ele diz assim, mudando de corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais, não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes? A gente responderia o quê? Não. Mas olha o que o Espírito nos diz. Sim, sim, se maculou essa inteligência e dela fez mau uso. Se nós fizermos mau uso, acabou, eu vou esquecer aquilo, eu vou ter que recomeçar. Essa é a grande oportunidade da reencarnação, de recomeçar. Eu fui uma péssima professora. Eu vou esquecer que eu fui uma péssima e Deus me dá a oportunidade de vir e tentar melhorar um pouco. Não é? Então, é isso. Na 221, ele diz assim, é uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, quer dizer, é instintivo que todos, independente, pela pergunta, de religião, só que é independente de religião. Ele fala desde da vida selvagem, então independe de religião. Aí os espíritos dizem assim para a gente, é uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito, antes de ter encarnado,
mas o orgulho abafa. Com frequência, esse sentimento. Aí ele vem, letra A. Será essa a mesma lembrança que se devem ter certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos? O que ele está dizendo aqui? Que a base, doutrina é base, né? Que essa base da doutrina espírita, ela se encontra em todos os povos, em todas as épocas, desde o selvagem. Vamos ver a resposta. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E aí está uma prova de que ela é verdadeira, porque está sobrevivendo até hoje. Então, eu parei para pensar nesse estudo. Ela é tão antiga, meu Deus. Aí eu cheguei a Moisés. Moisés, eu coloquei aqui, Moisés proibiu, na sua lei, proibiu aos hebreus de conversar com os mortos. Por que ele proibiu? Porque estava acontecendo. E o que é conversar com os mortos? São os médiuns, somos nós que chegamos ali conversando com o doutor Herman. Só que o povo abusou. E se nós formos olhar as doutrinas milenares, como o budismo, hinduísmo e os outros, todos são adeptos a quê? A reencarnação, que é uma base da doutrina espírita. Então, essa doutrina, ela é milenar. É milenar. Então, nós estamos numa doutrina que estamos tendo o conhecimento, mas é um conhecimento milenar. Não precisa ser espírita, ela não foi criada, a comunicação com os espíritos não foi criada em 1857, com a codificação, com Allan Kardec, mas sim é milenar. Né? Eu trouxe para a gente aqui vários exemplos que vocês podem pegar na internet. E aqui, do conhecimento inato que nós temos. A criança Kim Ung-yon, sul-coreano, ele conseguiu manter uma conversa quando tinha 6 meses. 6 meses. Ele foi ao médico e falou para o médico assim, aos 6 meses, eu tenho uma inflamação no ouvido. E ele tinha. Tá? Isso é o quê, gente? É a ideia inata. É o conhecimento que ele trouxe. Picasso, nosso conhecido, as primeiras palavras dele, o pintor espanhol, né? Foi pis, pis. E ele queria dizer lápis. Lápis. E Picasso pintou o Le Petit aos 8 anos de idade. Tá? Temos outros aqui, Mozart. Mozart, aos 5 anos, estava escrevendo composição. Aos 6, saiu em turnê com o pai. Aos 6 anos. E aí a gente pensa assim, né? Poxa, só o povo asiático, australiano, será que é isso mesmo? Vamos ver no Brasil? Eu me lembrei que, em dezembro, no programa de entrevista de domingo, à noite, eu assisti um menininho, Ian Guilherme, ele é da Paraíba. O Ian, aos 3 anos, hoje ele está com 9 anos, aos 3 anos de idade, ele tocava muito bem piano. Muito. E assim, como uma criança? Os pais
ficaram, não é possível. Que isso? Ninguém ensinou. E ele, com aquela mãozinha delicadinha, que nem tem estrutura ainda para mexer, você coloca. Se você colocar nesse aplicativo, você vai ver o Ian. Hoje ele está com 9 anos. Tá? Ele toca piano como gente grande. O menino, esse também, eu vi o ano passado na TV. Gustavo Saldanha, ele é de São Paulo, 8 anos. Ele toca violão, guitarra, teclado, ukulele e baixo. Ainda se arrisca na bateria e na gaita. Ele sabe, não foi com 8, não. Eu li. Se eu não me engano, com 4 anos, ele, para homenagear a mãe, ele cantou 4 músicas dos Beatles. Ele sabe todas, desde essa idade. Todas as músicas dos Beatles. E ele toca todos esses instrumentos. Então, a gente faz logo essa ligação. Tem muitos outros. Tem brasileiros que nós podemos encontrar como prova, inclusive, de reencarnação, né? Que é uma prova, né? Então, só agradecimento, agradeço a todos, e a doutora Erma, a Jesus, que esteve aqui conosco, que está conosco, que nos envolva. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, passar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 11, é o finalzinho do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, nos couberam os 3 últimos itens, 13, 14 e 15. O item 13, a fé e a caridade, foi trazido por um espírito protetor em 1861. E eu não vou ler todas as questões, mas depois a gente podendo, deve procurar ler os 3 itens. Então, esse item 13, eu destaquei um pedaço que diz assim: eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião, mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la. No item 14, que quem nos traz é Elizabeth de França, eu destaquei um trecho que diz assim, é o início do item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. E o item 15 se intitula Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, eu destaquei esse trecho. Essa é uma questão muito grave e que, naturalmente, pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Quem fala é o espírito Lamennais, dizendo que responde de acordo com o adiantamento moral dele.
pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Então, nós vamos agora passar ao momento do passe. Vamos então voltar o nosso pensamento, o nosso coração aos nossos mentores. Vamos voltar principalmente o nosso pensamento a Jesus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, aqui nesse final que nós estamos do capítulo 11, capítulo 11 fala do amor. É a predominância desse capítulo, o amor e a caridade. A caridade, como nós sabemos, que é o amor em movimento. Fala de amar ao próximo como a nós mesmos. E esse próximo, Jesus especifica quem é esse próximo. É só aquele que pensa como a gente, que concorda com a gente, que pertence ao nosso grupo, que pertence à nossa família, que professa a mesma religião que nós, que é comportado, que age de acordo com o que pensamos que é certo. Sim, eu estou dizendo pensamos que é certo porque nós estamos bem longe de estarmos totalmente certos. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações e bem longe dessa maravilha de comportamento e de autoconhecimento que nós vamos conquistando aos pouquinhos, a cada passo, cuidando do nosso dia a dia. Ainda estamos no estágio de precisar de disciplina para conseguirmos andar, mais ou menos na tentativa de acertar o padrão das leis de Deus que nos regem. É assim mesmo. Vamos tendo como pauta a disciplina, lutando para acertar, lutando para retificar as nossas questões, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, até que nós consigamos naturalizar o processo e nem pensamos mais, já vamos agindo, pensando naturalmente, de forma correta. Emmanuel nos diz que a disciplina vai nos levar à espontaneidade um dia, mas é um processo. O texto aqui nos lembra de um detalhe muito importante. Esses irmãos são irmãos nossos. Esses que chamamos de criminosos, esses irmãos infelizes que ainda estão tão afastados do caminho, serão perdoados, assim como nós, que cometemos faltas, e muitas faltas ainda. Já estamos melhores do que um dia tivemos, mas ainda temos que caminhar um bocado. Lembramos que muito é cobrado de quem muito recebe. E nós temos muitas oportunidades de conhecimento, de autoaperfeiçoamento,
Temos aqui a nossa casa, que nos ampara tanto, o aprendizado da doutrina, os textos, os vídeos, os cursos, palestras e a ajuda do plano espiritual. Muita ajuda, muito amparo. E assim mesmo ainda falhamos. Então, vemos que no estágio em que nós nos encontramos, essa lição é tão importante quanto desafiadora. Mesmo sem querer, nós estamos aqui colocando uma dualidade. Nós aqui, certos, seguidores da lei, e eles lá, os criminosos. Isso já é um julgamento. Nós não podemos esquecer que eles são criados por Deus do mesmo jeitinho que nós fomos, com o mesmo amor. Deus não faz diferença na criação dos seus filhos. Se acreditamos em Deus, por isso falamos no início que o texto é sobre a fé e a caridade. Se temos como diretriz a doutrina espírita, cremos na reencarnação. O que já fizemos em outras oportunidades como encarnados, isso considerando o prefeito de estudo que esses irmãos estão hoje agindo mais no erro do que nós, que já conseguimos andar um pouquinho, não cometer agora, nessa vida, determinados equívocos que outros ainda cometem. Mas não podemos nos esquecer que já andamos por lá. Já fizemos o que conseguimos ver hoje como tão errado e sabe-se lá o que mais. Então, aprendamos a compreensão e desenvolvamos em nós a fé em Deus, para que possamos ser ajudados sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos os nossos propósitos, sabendo que somos espíritos caídos, como uma oportunidade de fazer a nossa história de uma forma diferente. Todos nós temos o amor do Pai a nos envolver. Diante dos problemas e das vicissitudes da vida, que nós reflitamos como é que nós estamos aceitando os problemas. Eles fazem parte de nós, são construções nossas. E hoje, nós estamos colhendo exatamente aquilo que semeamos num passado que está tão próximo. Mas, como uma oportunidade, como eu disse, de fazer diferente, de analisar o nosso proceder, de não julgarmos, de perdoarmos, porque nós necessitamos desse perdão. E quando não conseguimos compreender o porquê de estarmos atravessando determinados problemas, oremos e peçamos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem na aceitação, na compreensão daquilo que nos for necessário. As dores fazem parte do mundo, sim. Mas nós temos que ter um olhar
diferenciado, através do conhecimento que estamos tendo, de tudo aquilo que nos chega, das exemplificações dos espíritos que por aqui passaram, que sofreram, mas que conseguiram vencer a si mesmos. E não adianta ficar também só na teoria. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Em sermos tolerantes, em sermos benévolos, em sermos pacientes, em procurar auxiliar aquele que está ao nosso lado. Porque, às vezes, a pessoa está diante de um problema que ela não consegue enxergar. Então, que nós possamos ser esse veículo para auxiliar o nosso irmão de caminhada, procurando aliviar suas dores, levar a esperança, levar a força, o ânimo e a coragem necessárias. Porque ninguém está só. O Pai ama a todos igualmente, desde o mais vil criminoso até o anjo mais puro da sua criação. E vamos beber nessa fonte que a doutrina espírita nos oferece, de conhecer os porquês, por que estamos aqui, nos questionando muitas vezes o porquê sofremos, mas percebendo que a misericórdia de Deus é sempre atuante. E vamos procurar ser melhores a cada dia, lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas quimeras. E vamos fazer todo o bem que nos for possível e necessário. E assim, meus irmãos, que a paz que vem do alto possa envolver a cada coração na noite de hoje, abençoando, amparando, protegendo e sustentando a cada um naquilo que for necessário. Que Deus esteja convosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Mestre Jesus, Mestre amado, que possamos sentir o abraço, o acolhimento de todos os nossos amigos espirituais e o Teu acolhimento por meio dessa doutrina que nos apoia nessa caminhada rumo ao bem, rumo ao nosso desenvolvimento. Que possamos ter a consciência de que a responsabilidade é sempre nossa, pelo nosso livre-arbítrio, mas que a ajuda não nos falta, nunca. Nós sempre somos muito amparados. Que seja em nome de Jesus, querido Mestre, em nome de Maria, nossa Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai,
que nós agradecemos por mais essa oportunidade de reunião bendita nessa casa amada. E pedimos a permissão para encerrar dessa prece, encerrarmos também a reunião pública dessa quinta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. Eu não sei vocês, mas que eu estou sentindo uma paz muito grande, estou. Uma vibração bem gostosa que a gente possa levar e guardar na nossa semana, né? Mas como a gente é muito pedinte, né? A gente tem que voltar para a Terra. Primeiro nós vamos fazer um convite. No dia 5 de maio, nós vamos ter o almoço do Dia das Mães aqui na Casa do Caminho. Será às 13 horas. Nós estamos convidando todos que quiserem participar. E a gente também está, como eu falei que nós somos pidonas, um prato de salgado, de doce, para aqueles que puderem auxiliar, tá? Lembrando também que sábado agora, de 9 ao meio-dia, nós teremos o nosso bazar. O pessoal aí do Grupo Jovem está bem entusiasmado, postando as roupas, e aí aproveitem. Quem quiser comprar um presentinho para si mesmo ou para alguém, elas estarão aí à disposição, de 9 ao meio-dia. E quem quiser um lanchinho, nós temos a cantina lá embaixo. É só descer a escada, a cantina é logo descendo a rampa, tá? E eu já estou espaçosa, tá? No mais, que todos possam levar essa vibração de amor e paz para os seus lares, tá? Muito obrigado.